Começamos com os detalhes das novas imagens divulgadas no dia dos atos criminosos de 8 de janeiro. O Gabinete de Segurança Institucional disponibilizou mais de 500 horas de gravações feitas por 33 câmeras. Nas imagens obtidas em primeira mão pela CNN, obtidas ainda na semana passada, não havia o registro do momento em que o presidente Lula chega ao Palácio do Planalto para checar os estragos provocados pelos criminosos. Vamos então atualizar o pacote todo na reportagem de Leandro Magalhães. As novas imagens divulgadas pelo GSI mostram o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, às 4h18 da tarde, em um elevador no terceiro andar do Palácio do Planalto. O ministro, após presenciar alguns invasores, não sai do elevador. Às 4h20, o general aparece na entrada principal do palácio, por onde entram servidores e visitantes, e caminha em direção ao estacionamento. Em seguida, Gonçalves Dias vai à antessala do gabinete presidencial, verifica algumas portas e depois entra no gabinete do presidente. Em pouco tempo, o ex-ministro sai, caminha pelo mesmo corredor e parece indicar a saída a alguns invasores. O general mexe no celular e volta para o gabinete da presidência. Invasores correm em direção à porta de vidro, eles encontram fechada, vão em direção ao ex-ministro. Em pouco tempo, o general volta em direção à porta de vidro, parece pedir ao funcionário do GSI que abra a porta e, novamente, o ex-ministro parece orientar os invasores a deixar o local. Gonçalves Dias, em outro momento, aparece conversando com um funcionário do Gabinete de Segurança Institucional. Após 3 minutos, o ex-ministro surge falando ao celular, aperta o botão do elevador e desce para outro andar do palácio. Às 6h12, ele reaparece no subsolo e passa pela catraca acompanhado por um homem. Após 10 minutos, o general orienta funcionários do GSI no terceiro andar do palácio. Às 7h45, Gonçalves Dias reaparece no terceiro andar novamente e se junta a um grupo de assessores. Às 8h37, o general conversa com um homem de camisa branca. Quase uma hora depois, o presidente Lula percorre o corredor do terceiro andar do Palácio do Planalto com alguns ministros para ver os estragos causados pelos criminosos que invadiram o palácio naquela tarde de 8 de janeiro. Às 9h26, após a passagem de Lula ao lado de ministros e assessores, perto do gabinete presidencial, é possível ver também caminhando, mais um pouco distante do presidente Lula e da equipe, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, com um celular na mão. Às 9h35, ele observa o relógio do século XVII quebrado. Os vídeos divulgados com exclusividade pela CNN no último dia 19 foram gravados por 22 câmeras diferentes. Após o ministro Alexandre de Moraes determinar a quebra do sigilo das gravações, o GSI divulgou imagens de 33 câmeras do Palácio do Planalto, ou seja, 11 a mais em relação às que a CNN teve acesso. As novas imagens mostram ministros do governo e o presidente Lula após as 9 da noite, avaliando os danos provocados pelos criminosos no dia 8 de janeiro. Nesse trecho, Lula parece reclamar de algo. O ex-ministro Gonçalves Dias reaparece próximo de Lula. Em outro momento da gravação, o ministro da Justiça, Flávio Dino, parece se irritar ao falar com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Nessa outra imagem, Gonçalves Dias aparece ouvindo relatos de um integrante do Gabinete de Segurança Institucional, registrado pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto em vários momentos. G. Dias, como é chamado, é visto deixando o Palácio do Planalto pela saída que dá acesso à garagem. A gente destacou também outro trecho das imagens das câmeras de segurança. Às 16h36, quando o palácio já estava tomado por invasores, as imagens mostram militares do GSI no que parece ser um momento de descanso na entrada do anexo 1 do palácio. Enquanto eles permanecem no local, os agentes chegam a dar risadas. Um dos militares mostra algo no celular para os colegas que ficam rindo.
Os vídeos divulgados com exclusividade pela CNN no último dia 19 foram gravados por 22 câmeras diferentes. Nessas imagens obtidas em primeira mão pela emissora, não havia ainda o registro do momento em que o presidente Lula chegou ao Palácio do Planalto para avaliar os danos provocados pelos criminosos. Agora vamos ao nosso debate. Raquel, começo com você, que é a nossa convidada hoje. Esse pacote de imagens todos que o GSI divulgou e que vieram a público no fim de semana, que se somam àqueles que a CNN trouxe, que, aliás, é preciso aí ressaltar o trabalho do repórter Leandro Magalhães, porque sem o trabalho de reportagem dele, muito provavelmente essas imagens não teriam vindo à tona. O pacote todo completo mostra e confirma o que no próprio depoimento do Gonçalves Dias ele mesmo chamou de apagão. Apagão na segurança do Palácio do Planalto. A gente não vê, né, pelo menos ali em todos aqueles momentos iniciais, a reação que deveria estar acontecendo para conter esses invasores. O que tem de novo, que aparece aí de maior novidade, é o presidente Lula checando os danos no final do dia, cercado dos ministros, coisa que no dia, ao vivo, eu estava aqui no dia fazendo a cobertura, todo mundo noticiou, a gente soube que Lula esteve lá dentro do Palácio. Com esses fatos todos postos, na sua avaliação, como estão as cartas para a oposição e governo na CPI que se avizinha? Bem, eu acho que ambos têm o que ganhar e o que perder, mas eu acho que a oposição tem mais o que perder, porque fica muito claro que o governo ele não é culpado, né? Houve uma tentativa aí de você transformar a vítima no agressor. O agressor a gente está vendo, os agressores a gente está vendo. São essas pessoas aí de camisa verde e amarela, ditos patriotas, que chegaram quebrando tudo, não só depredaram o Palácio do Planalto, na sede do governo, como também depredaram as sedes dos outros poderes. Então, foi uma tentativa de golpe claríssima, né, de pessoas que estavam ali avizinhadas, acampadas ali, outros que vieram de acampamentos de todos os lugares do Brasil, que já vinham chegando. Acho a CPI dispensável, acho a CPI não precipitada, mas acho a CPI chover no molhado. A gente tem uma investigação já em curso, né, pelo Supremo Tribunal Federal, junto com a Polícia Federal, junto com a Procuradoria-Geral da República. Essa investigação está correndo, está adiantada, e a gente ter uma investigação paralela é uma perda de tempo. Eu acho que o Brasil precisa debater outros temas, precisa do Congresso apostos ali para debater outros temas do interesse da população. Saiu uma pesquisa recente do IPESP, eu acho, e que dizia que a maior preocupação da população brasileira, primeiramente, é com a saúde, aí depois vem emprego, né, e educação. Saúde, emprego e educação. Essas são as prioridades da população brasileira. É isso que a população brasileira quer saber. 2% apenas dos entrevistados estariam interessados prioritariamente nos atos de 8 de janeiro. Os atos já estão sendo investigados. A CPI vai ser mais um circo para a oposição deitar e rolar, para atrasar o começo efetivo do governo. Eu acho que a oposição tem mais a perder, porque, obviamente, está tudo muito claro que o governo não tem participação alguma nesses atos de vandalismo. O governo não cometeria um golpe contra si mesmo. Raquel colocou 2 pontos que eu acho que a gente pode abordar, que primeiro é esse, né, de transformar a vítima em agressor, que o governo não cometeria um golpe contra si mesmo, e o outro da necessidade da CPI, que eu acho que agora parece um pouco inevitável. Agora, Janaína, eu jogo para você. Se o governo não é culpado, não cometeria um golpe contra si mesmo, eu também não compartilho da tese dos infiltrados, ele foi omisso? Então, eu entendo que a CPMI é importante para que nós possamos compreender, por exemplo, por que o governo só apresenta essas imagens quando o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Alexandre, descobre pela imprensa, no caso, pela CNN, que elas existem. Então,
eu acredito que o general, né, que foi exonerado, que pediu demissão e já foi ouvido na polícia, que ele tem assistido essas fitas. Por que não apresentou antes? Mediante essas imagens, nós descobrimos que tentaram, inclusive, quebrar, pegar dinheiro de um caixa eletrônico lá dentro do palácio. Meu Deus, isso não tinha sido noticiado ainda à Polícia Federal, à Procuradoria-Geral da República, ao próprio Supremo Tribunal Federal? Então, há ainda pontos a esclarecer. Desde o momento que a CNN tornou públicas as filmagens, ainda que parciais, aquela parte que a emissora teve acesso, ninguém explicou por que o governo decretou sigilo de imagens que, quando a reportagem saiu, foram declaradas inexistentes. O governo tem uma explicação já, Janaína. Falou que como o caso estava sob investigação e foi pedido um sigilo inicial das investigações, o governo não poderia abrir as imagens.Essa foi a explicação dada pelo governo. Poderia Houve não uma abrir, explicação. Sim, veja, poderia não abrir para o grande público, sim, muito embora eu entenda que é de interesse público. Os agentes investigadores do fato tinham o material, poderiam ter acesso. O Supremo não tinha. O Supremo não tinha, porque se o Supremo tivesse, o ministro Alexandre não teria, no dia seguinte à matéria que foi veiculada aqui pela CNN, determinado a entrega ao Supremo da totalidade das filmagens. A Procuradoria-Geral da República certamente não tinha essa informação. Entende? Se o STF tivesse as imagens, não faria sentido o ministro... A explicação do governo, não estou aqui para defender o governo, a explicação que eu ouvi da parte do governo é que as imagens não poderiam ter sido colocadas a público porque havia já uma investigação em curso. Supus aqui que os outros órgãos investigativos tivessem acesso a esse material. Então, mas existem contradições. Ainda que não tornassem públicas para o grande público, teria que enviar para as autoridades que estavam investigando. Esse envio não aconteceu. A própria manifestação, a decisão, a determinação do ministro deixa isso evidente. E as apurações da Raquel Landim na PGR também confirmam, né, que a PGR não havia recebido. No entanto, quando a matéria veio à tona, qual foi a argumentação do governo? Não, é que, na verdade, não havia... O presidente não sabia dessas filmagens. O presidente tinha solicitado as imagens ao G. Dias também, foi um outro motivo de atrito aí. Ele tinha solicitado as imagens na íntegra ao G. Dias e o G. Dias não... teria falado que... Eu acho que tem um ponto importante aqui para a gente ressaltar, porque o governo coloca a questão da segurança, de não mostrar o que era ali, o espaço, mas ele também coloca um outro ponto, que aí eu queria jogar para o Joel. Ele não coloca, mas o ponto que eu queria colocar em debate é o seguinte: a gente tinha imagens do Planalto, do Congresso, a gente tinha imagens do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Palácio do Planalto era uma responsabilidade do GSI. Então, a inação do Gonçalves Dias era uma responsabilidade do governo federal. A despeito do Ricardo Capelli, que agora assumiu o GSI de forma interina, dizer quem tem mais responsabilidade, quem ficou 4 anos ou quem ficou ali 6, 7, 8 dias. Enfim, é claro que você tem todo um histórico, foi um órgão muito politizado pelo governo Jair Bolsonaro, mas tem responsabilidade quem assumiu o cargo, quem era o ministro-chefe. Então, tem um interesse político do governo de que essas imagens não viessem à tona, porque mostram uma inação dele, governo federal. Não está nem claro ainda, né, Raquel, o que explica esse sigilo? Porque a gente tem ouvido justificativas díspares, né? Eu lembro que num primeiro momento, semanas atrás, até diziam que era até por uma questão de segurança, né? Do esquema de segurança do Palácio. Bom, se aquela invasão aconteceu, digamos que o esquema de segurança do Palácio também não era assim aquela coisa que precise de todo esse sigilo. Mas enfim, essa era a justificativa dada. Daí depois surgem outras explicações. Surge a explicação de que o Supremo não tinha, o Ministério Público não tinha acesso. Agora estão dizendo que talvez até o governo Lula não tivesse acesso àquilo, ou seja, talvez o próprio GSI tenha mantido tudo aquilo, tá, em segredo, sonegando a população, que sim, eu acho que também a população merecia saber. A gente não pôde ver o Congresso, o STF, então a população também poderia ver a invasão do Palácio.
E ainda mais sério, as autoridades que investigam e que julgam toda essa história. Me parece ser um daqueles casos em que o sigilo, ou a tentativa de sigilo, a tentativa de ocultar um fato, um documento, é mais grave do que o conteúdo desse documento, tá? Porque o que a gente tem aí? E que no dia causou um alvoroço, mas se você vai pensar no assunto, seja para um lado, seja para o outro, eu não creio que a gente tenha visto nenhum crime dos agentes públicos aí. Nem por parte do ministro, que chegou uma vez já começada a invasão já estava se dando quando o ex-ministro Gonçalves Dias chegou. Se ele tivesse em conluio, eu acho difícil que ele fosse se encontrar com os invasores na frente das câmeras ali durante a invasão. Quem está em conluio se esconde, né? Quem está em conluio, em geral, vai para bem longe do que está acontecendo. Mas então ele vai até o palácio, verifica as coisas, verifica o gabinete do presidente, sai, direciona alguns apoiadores para fora ali daquele andar, que é o terceiro andar, que por ter o gabinete presidencial dizem que é o mais sensível, e depois fica meio que checando ali os danos em diversos outros andares. Isso por parte dele. Agora tem o outro lado também, né? Os tais oficiais, entre aspas, bolsonaristas do GSI que estariam ali, né? Toda a estrutura do GSI que foi legado do Bolsonaro e que o Gonçalves Dias não tinha mudado. Tem muita gente acusando esses oficiais também, seja o oficial que deu a garrafinha d'água, seja talvez até mesmo esses policiais que estavam ali olhando o vídeo. Eu não vejo evidência de crime nenhum daqueles ali também, sabe? Cerca de 900 militares que compõem, né, o GSI, apenas 35% foram substituídos. Ou seja, estávamos no começo da gestão. Mas o ponto, perfeito, muitos deles ainda eram da herança ligados do bolsonarismo ao Bolsonaro. E o Gonçalves Dias tinha optado por não mexer. Mas esses ligados ao Bolsonaro, como o major que deu água, me parece que ali também não tinha crime. O que ele podia fazer? Ele não ia sair prendendo um a um. Não tinha uma voz de comando também, né, Joel? Deixa eu só terminar, só finalizando. Última linha, Raquel. Última linha. Não ia prender um a um. O que ele fez? Também tratou de forma diplomática, sim, falou com eles, dialogou, até deu uma água, direcionou o caminho para eles, segundo ele, para levá-los ao segundo andar. Eles se concentraram no segundo andar. E daí, quando o efetivo maior da polícia chegou, um efetivo que era capaz de lidar com aquela gente toda, efetuaram as prisões. Pelo que a gente viu na Câmara, essa narrativa está bem plausível com o que aconteceu na hora. Então, tanto o ministro do Lula, homem de confiança do Lula, quanto os oficiais, ou o oficial, que seria supostamente bolsonarista, não me parece que, dada aquela situação de crise, agiram mal. As perguntas que ficam são o antes do vídeo. Como é possível que o GSI estava tão mal preparado para algo que estava mais ou menos anunciado que ia acontecer? E o depois do vídeo. Espera aí, de onde saiu esse sigilo? Quem que decretou? Quem tinha ou não tinha visto? O Lula disse que não tinha visto o vídeo. Isso é verdade mesmo? Ou estão tentando enganar a população aí? Para mim, essas duas perguntas, o antes e o depois, estão potencialmente mais graves do que o conteúdo do vídeo. Eu vou jogar essa provocação para o Hélio. Porque, Hélio, o Joel disse que não vê um crime ali, ele vê um gerenciamento de crise. Eu confesso que eu sinto uma forte omissão quando eu vejo os oficiais rindo, porque tem um monte de coisa sendo quebrada do lado deles, quando vejo distribuindo água, mas entendo que você fala do gerenciamento de crise, que tem muita gente, ele não estava ali com todo um efetivo para aprender, mas minha percepção é de uma omissão muito clara. Agora ele levanta um ponto importantíssimo, por que ninguém se preparou? Tinha um relatório da Polícia Federal. Tinham aí informes da ABIN que não vieram a público ainda, também a gente ainda está aguardando. Por que ninguém se preparou? Verdade. Boa noite, Raquel Sherazade, Janaína, Joel. Raquel, o que me chama a atenção nas imagens, no episódio, é essa reação extremamente tardia e débil no caso da GSI, no caso do Palácio do Planalto. Muito débil, né? Muito molenga essa reação. Isso me causa estranheza porque, como você mencionou, havia relatórios da BIM, havia relatórios da Polícia Federal de véspera, informados ao Flávio Dino, né? Então, eu acho que existe uma explicação plausível, que não se pode descartar, eu acho que tem que ser investigada profundamente, que é que houve um cálculo. Um cálculo levando em conta dois fatores principais, na minha opinião. Em primeiro lugar, uma repressão ali na esplanada dos ministérios contra essas pessoas que estavam chegando em Brasília e mais quem mais viesse, teria o risco de causar derramamento de sangue, pessoa ferida ou até pessoa morta, né? Imagina uma imagem de um brasileiro sangrando envolto em uma bandeira, né? E o PT
sendo acusado de estar matando brasileiros. Isso é uma coisa que certamente passou na cabeça das pessoas envolvidas. Não queriam uma repressão forte. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, mesmo imaginando uma hipótese de que uma repressão não houvesse risco de derramamento de sangue, que eu acho que não se pode descartar, a diferença entre você ter uma contenção na entrada da esplanada dos ministérios ou esperar a entrada das pessoas na esplanada, na Praça dos Três Poderes e, eventualmente, invadindo os prédios, como estava previsto nos relatórios, seria muito proveitoso para a narrativa do governo. Essa narrativa mentirosa, de um lado democracia, de outro lado fascismo, etc. Então, seria tanto melhor nesse cálculo que a repressão viesse após uma eventual invasão dessas pessoas, né? E eles sabiam que eram arruaceiros, não era propriamente um general com blindados fazendo um golpe de Estado. Eram pessoas que queriam, sim, intervenção militar, que não estavam satisfeitos com o resultado das eleições, mas eram, o que estava nos relatórios, inclusive, eram pessoas que estavam chegando lá para fazer alguma bagunça. Não era propriamente um golpe militar tradicional, um golpe de Estado tradicional. Então, me parece que isso é o que a gente deveria entender, porque essa hipótese é plausível e é um cálculo que permitiria a que o PT pudesse fazer uma perseguição aos seus inimigos políticos, não apenas os que estavam lá invadindo, mas a narrativa de perseguir a ala inimiga política ficaria muito facilitada. Então, por causa disso, eu acho que a gente precisa ir fundo e a CPMI é um dos fóruns para se determinar se essa hipótese plausível é verdadeira ou não. Hélio, eu entendo que você está levantando uma hipótese, mas a gente não tem nenhuma evidência de que foi um ganho político, né? Deixar entrar, não foi apenas o que já seria gravíssimo, uma incompetência. E as pessoas entraram, né? Os bolsonaristas, acho que não tem muita dúvida sobre isso, porque quiseram. E aí vou destacar mais um trecho das imagens que chamou muita atenção. Às 16 horas e 1 minuto, é possível ver que um dos vândalos se aproxima de um caixa eletrônico. Ele usa uma bandeira do Brasil para esconder o rosto. E durante cerca de 2 minutos, o homem se abaixa. E olha ele aí, ele força a parte da frente do caixa. Ele parece frustrado após não conseguir abrir o caixa eletrônico e desiste da ação às 16 horas e 3 minutos. Então, assim, realmente não era gente que estava ali, né, só para, enfim, não, com várias intenções. Crime de ocasião, né? Veio dar o golpe de Estado, por que não pegar um dinheirinho também? No caixa eletrônico, né? Raquel, falando um pouco agora da CPI, da forma como ela vai se organizar. Existe uma disputa entre o PT e o PL pela presidência da comissão. O PL diz que tem o direito, porque o deputado André Fernandes é o que entrou com o pedido da CPMI. O PT contesta isso, diz que o deputado é alvo de um inquérito no STF. Agora, tudo parece caminhar lá dentro do Congresso para o que estão chamando de uma presidência mais neutra. O que você ouviu? O que você tem de apuração sobre isso? Não tenho apuração sobre isso, Raquel. O que eu acredito é que ambos estejam disputando pela presidência da CPI. Fala-se no nome do Renan Calheiros, como fala-se no nome também do... Como é o nome dele? Que presidiu. Me fugiu agora. Renan Calheiros... Omar Aziz. Fala-se em Omar Aziz para conduzir também a presidência. É isso que a gente sabe. Quarta-feira deve o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, deve ler o pedido ali, numa aceitação, né, do pedido da CPMI. E vamos ver, né, com quem fica essa relatoria, com quem fica a presidência. A gente já viu que, sob a presidência do Omar Aziz, a CPI da Covid, ela andou muito bem. Eu acho que o governo quer repetir
essa boa condução do Omar Aziz, se houver, de fato, uma CPMI para investigar os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro.